Olá, seja muitíssimo bem-vinda ou bem-vinda ao canal da Jéssica Macedo, esta pessoa aqui que vos fala, e hoje vamos falar sobre SEO, Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca. Mas tem um porém, não vamos falar disso de SEO de um modo geral, vamos falar de SEO para as redes sociais. É o que, Jéssica? Mas SEO não está relacionado a Google, a site, a blogs? Tá sim, não se preocupe, eu não tô maluca. Mas existem técnicas do SEO que você pode aproveitar para a forma como você escreve conteúdo para as redes sociais. Afinal, meus anjinhos, estamos falando aqui de conteúdo para a web. E conteúdo para a web tem, assim, a sua... como eu posso dizer, o seu jeitinho especial de ser, né? Então, uma coisa muito importante é entender pelo menos os princípios básicos para você se localizar melhor nas plataformas, né? Até porque todas as redes sociais possuem os seus próprios mecanismos de busca, olha só. Então é óbvio que a gente escrever de forma otimizada para esses mecanismos internos das redes sociais será uma coisa muito interessante para o nosso crescimento, para o nosso alcance, engajamento e tudo mais. Bom, mas vamos lá. Eu vou introduzir o assunto SEO para todos, de forma geral, só para todo mundo entender, até porque eu sei que tem gente aqui que não é da área de comunicação, que nunca estudou isso, e eu vou até aproveitar para fazer um parêntese, porque hoje eu sou o que sou, uma profissional, uma jornalista, que foca em comunicação digital graças ao SEO. Quando eu comecei a trabalhar com digital mesmo, a parte de web jornalismo, de escrever para o web, ela estava em plena ascensão. E ainda era muito difícil para muitos jornalistas escrever adequadamente para a internet. E ainda é. Eu sei disso, enfim, eu sei. Que para muitos ainda é. Então, eu comecei a estudar, então eu fiz cursos, eu tenho uma bíblia aqui, ó, que fica aqui na minha estante, já está um pouquinho ultrapassada, mas vários dos conceitos básicos para mim ainda são válidos, né, que é a arte do SEO, e isso mudou totalmente a minha forma de ser produtora de conteúdo, né? Então, eu melhorei para escrever para a internet, pensando em blog, em site e tudo mais, mas hoje a forma como eu escrevo para as redes sociais vem muito disso. E isso traz resultados também, tá? Dentro do universo de várias coisas que nós temos que fazer, porque a vida do social media não é fácil, a parte de redação é muito importante. Por isso, eu trouxe este tema aqui hoje, SEO para as redes sociais. Bom, falando em otimização para mecanismos de busca, o que significa? Vou dar a explicação que eu costumo dar nas minhas palestras quando eu vou falar de web jornalismo, enfim. Os mecanismos de busca, né, no Bing, o Google, o Yahoo, eles funcionam como aranhas, sabe? Que vão rastejando pelas teias e colhendo conteúdos. Então, o link entre um conteúdo e outro, muitas vezes é o que vai encurtar o caminho que essas aranhas fazem. E essas aranhas nada mais são do que os robôs, do que os algoritmos dos mecanismos de busca. Então, conforme esses algoritmos ou essas aranhas vão caminhando pelas teias que nós formamos enquanto produtores de conteúdo na internet, ela vai coletando e jogando para uma área principal, que normalmente são as páginas de resultados de busca. Então, para que a gente consiga chegar nessas páginas de resultados de busca, existem técnicas e jeitos de escrever adequadamente para que as aranhas façam a leitura correta do que a gente está dizendo. Ou seja, se eu estou falando da cor vermelha, suponhamos assim, num artigo qualquer, e a cor vermelha é uma cor primária, por que eu estaria falando, por exemplo, de verde? Né? Se o verde pelo menos fosse feito de vermelho, mas ele não é.
Então, assim, quando eu estou escrevendo sobre algo, eu tenho que ser muito claro sobre aquilo. Por exemplo, não adianta eu botar um título sobre vermelho e no texto inteiro só falar de amarelo. Os mecanismos, eles percebem disso, eles percebem isso. Eles vão coletando os dados em áreas principais do teu artigo, que vai do título, que vai da URL, que vai do lead e de trechos, e vai perceber que você tentou burlar. Você usou de um tema em alta, por exemplo, para falar de uma coisa nada a ver, para vender algum produto, enfim. Então, você não pode enganar os mecanismos, você não pode enganar os algoritmos. E é sobre isso, sobre escrever para estes robozinhos, que a gente aprende quando a gente estuda SEO. Ok, bem básico, espero que tenha sido claro, mas em resumo é isso. É como você escrever adequadamente para que os mecanismos localizem o seu conteúdo e o relacione com as palavras-chave, palavras-chave, anote isso, que você gostaria que ele tivesse relacionado, ok? E isso parte de onde? Olha só, planejamento. Mais uma vez, planejamento, gente, isso é muito importante. Eu vou falar isso, acho que em todos os vídeos que eu fizer aqui, planejamento. Por quê? Porque é a partir do seu planejamento que você vai definir palavras-chave, por exemplo. E estas palavras-chave vão ser úteis lá na sua produção de conteúdo para redes sociais também. Ok. Vamos partir para o universo das redes sociais. Primeira coisa. Rede social é internet. Internet é o quê? É tudo menos outdoor, é tudo menos TV, é tudo menos rádio. Pode ter todas essas mídias ali, vivendo num transmídia maravilhoso, do poliamor midiático, sei lá. Mas ela nunca vai ser somente um desses formatos. Ou seja, não adianta você pegar um outdoor gigante e socá-lo na telinha do celular do cliente. Tem o jeito certo de você pegar o conteúdo do mundo offline e adaptar para o digital. Então, o primeiro ponto é cada um dos canais tem uma linguagem própria. Então, se lá na TV eu falo boa noite sem esperar a resposta, nas redes sociais eu falo boa noite esperando resposta. Entende? Então, a gente tem que entender que cada canal, que cada mídia, cada meio tem o seu jeitinho certo. Mas o que todos eles têm em comum quando a gente fala de digital é a linguagem. Quanto mais simples, quanto mais direta, quanto mais objetiva, melhor. Então, se atenha à linguagem dos seus conteúdos antes de socar vários e vários textos aí na cara dos seus seguidores. Ponto número 1. Uma coisa que a gente fala também é que é muito importante ter personalidade nos seus textos, porém sem se esquecer do quê? Das palavras-chave. Você vai escrever, ótimo, perfeito para a internet, uma linguagem simples, com uma linguagem objetiva, mas não se esqueça jamais das palavras-chave. Simples, se eu estou falando de um emoji com cara de nerd, eu não preciso falar do Yoshi. Entende? Vamos focar no emoji com cara de nerd? É isso, gente. É basicamente isso. O que a gente vê muito, principalmente em redes como o Instagram, são fotos que não dizem nada sozinhas e que a legenda é pior ainda. Então, por exemplo, se eu vou postar uma foto minha de biquíni, eu quero dizer algo muito mais do que um versículo bíblico ou uma mensagem de autoajuda, mas eu quero falar de um propósito em si que agregue na vida das pessoas, eu tenho que saber como escrever. Ou eu não posso postar uma foto de um iPhone e falar do Samsung na minha legenda. Entende? Eu vou falar de A e eu vou publicar A e eu vou expressar-me o máximo possível sobre A. Então, pegue as suas palavrinhas-chave que você já definiu em algum momento no seu planejamento e as utilize no seu texto. Palavras-chave são hashtags, Jéssica?
Não necessariamente, tá bom? Eu não preciso transformar todas as minhas palavras-chave em hashtags. Ajuda? Em alguns casos, ajuda. Mas não é necessário sempre transformar as suas palavras-chave em hashtags, ok? Ok. Partindo disso, vamos lembrar, e aí é um princípio do SEO, que o usuário faz leitura na web por escaneamento. É tipo assim, gente, ó. Ele faz uma busca rápida sobre aquilo que ele gostaria de ver. Então, textos longos, ok? Ok. Textos curtos, ok? Ok. Mas saiba posicionar o seu conteúdo de forma que o usuário faça o escaneamento e ele encontre o que ele está procurando. Então, se eu quero falar de iPhone, eu vou colocar sobre iPhone logo no início do texto. Eu vou lembrar que os olhos do leitor fazem esse movimento aqui e eu vou colocá-lo também nessa posição. Não precisa ser milimétrico, claro que não, mas lembre-se de reforçar que você está falando sobre iPhones, ok? Uma coisa super importante que para redes sociais é muito relevante são as call to actions, ou chamadas de ação. Então, assim, além de você ter um texto bacana que respeite a linguagem, a questão do objetivo, a questão da clareza do que você está falando, você também pode acrescentar a isso uma chamada de ação. Isso vai favorecer o seu engajamento, porque em rede social, uma das métricas mais importantes, uma das, tá, gente? Não é tudo nessa vida, é o engajamento. Então, sei lá, no Instagram, por exemplo, que é a rede onde as pessoas estão mais mobilizadas a utilizar e a crescer, enfim. E a gente vai falar sobre isso ainda também, não hoje, em outro vídeo, mas existem esses mecanismos que a gente pode utilizar para melhorar ainda mais a nossa taxa de engajamento e o nosso texto. Como assim, Jéssica? Bom, eu fiz lá um texto, falei do iPhone e tal, e eu posso finalizar perguntando se a pessoa concorda, ou perguntando o que ela acha disso, ou ela pedindo para ela me contar uma experiência que ela teve com este produto. Enfim, eu vou chamar a pessoa para participar. Sabe por quê? Porque eu já disse aqui algumas vezes e vou dizer novamente, rede social é relacionamento. As pessoas estão aqui buscando se relacionar uma com as outras. Eu não estou falando de relacionamento afetivo, amoroso, nada disso. Estou falando de troca, né? De viver em sociedade, de conversar. Rede social é conversa. Então você instiga uma conversa e você mantém essa conversa, tá? Você fez a pergunta, você vai lá responder a resposta do seu leitor, pelo amor de Deus. Hashtags. Hashtags são lindas, são maravilhosas, são uma invenção perfeita da natureza internética, ou do Twitter. Que funcionam muito bem no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. No YouTube também, no Facebook mais ou menos, mas enfim, as hashtags são ótimas, porém, não adianta, e isso já era da época dos blogs, quando a gente falava só tags, não era hashtags, eram tags. A gente trabalhava com no máximo 5, no mínimo 3, no máximo 5 tags, isso para blogs. Para redes sociais você não precisa encher o teu conteúdo de hashtags, tá? Primeiro porque você pode estar correndo o risco de o teu leitor olhar para aquilo, dependendo da forma como você posiciona as hashtags, olhar para aquilo e falar, só estava querendo chamar a atenção, porque tu botou um monte de hashtag nada a ver. 2. Você utilizar hashtags bloqueadas. No Instagram tem hashtags bloqueadas. Depois me pergunta como descobrir se as que você utiliza são bloqueadas. Dica, sextou uma hashtag bloqueada, ok? E sabem por quê? Porque os gringos entenderam que sextou, na verdade, era sex to you. E seria uma tag pornográfica. O Instagram entendeu por bem bloquear esta hashtag. É a dica. Bom, enfim, assim como essa, tem outras por outros motivos que foram bloqueadas, tá? Então,
cuidado ao utilizar as hashtags. 2, 3, na verdade. Não adianta ser repetitivo, né? Você pode causar a impressão de que está sendo um spammer. E o teu alcance, ó, dá uma caidinha, porque você usa sempre muito as mesmas hashtags. Então, hashtag é bom, mas tem que ter um uso, como posso dizer, moderado e adequado, né? Melhor assim dizer. Tem umas hashtags que elas são muito populares. E se você não é um perfil tão popular assim, eu sugiro que você procure algumas hashtags do mesmo nicho que sejam menos populares. No Instagram, quando você começa a digitar uma hashtag ali, você consegue ver quantas publicações já tem naquela hashtag, certo? Então, se eu vou falar sobre vermelho, mas lá tem red tem 30 mil publicações, enquanto o vermelho tem 200 mil, vamos usar o red, porque lá talvez você consiga chamar mais atenção com o seu conteúdo, porque naquelas que são muito populares, os conteúdos em linha do tempo passam muito rápido, e só os que já têm destaque ficam ali no topo da pirâmide. Então, talvez não valha a pena investir em hashtags com um volume muito grande de publicações, ok? Bom, escrevendo para a internet, basicamente falando aqui sobre Instagram, né? Acabamos falando mais sobre o Instagram. É isso, é você respeitar algumas regrinhas, né? E dar qualidade, como sempre, ao seu conteúdo. Outra coisa bem legal é que algumas redes, como o Twitter e o Instagram e o YouTube, já tem a questão do texto alternativo, que é uma coisa que já era comum nos sites e nos blogs. Por exemplo, se eu publico uma foto, por trás dela eu tenho uma camada descrevendo, né, o texto alternativo. Ele descreve a imagem. Que funciona para quem? Para quem utiliza os serviços de leitura, de descrição de imagem. Então, para os cegos, pessoas com algum tipo de deficiência visual, esse tipo de cuidado com essa informação pode, inclusive, dar melhores resultados a você enquanto público, trazer mais público, um público que é um público mais específico, mas que com certeza tem muito valor. Inclusive, o público em geral pode acabar sendo alcançado pela qualidade do conteúdo, né? E aí eu falo em qualidade técnica mesmo, porque você tem até a descrição da imagem. Utilize legenda nos seus vídeos. A maioria das pessoas assiste os vídeos sem áudio, olha que bom. Tem gente que no avião, no ônibus, no metrô, esquece do fone de ouvido e aumenta no pior volume, tem. Mas talvez se tivesse legenda, essas pessoas não iam ser tão irritantes, não é mesmo? Então a sugestão, e você entenda isso como regra, sempre utilize legendas, porque além das pessoas que não assistem conteúdo com áudio, tem as pessoas que são surdas e acabam consumindo conteúdo só pelo que ela consegue ver, não pelo que ela consegue ouvir. Então, lembre-se de dar acessibilidade ao seu conteúdo. Nas redes sociais também é possível. No Facebook, eu não sei porque até hoje eles não liberaram uma opção de descrição da imagem, mas você pode fazer isso na legenda, porque o campo de legenda é gigantesco. Então, você pode colocar uma descrição, a gente utiliza normalmente a hashtag para cego ver, e à frente dela a gente descreve a imagem. Você pode procurar alguns artigos na internet para saber como descrever a imagem. Não adianta eu falar mulher de cabelo preto e blusa verde. Não é necessariamente isso que a pessoa cega quer visualizar com a sua descrição, tá? Ela quer visualizar a ação. Então pense sobre isso, estude também, que é uma dica que faz toda a diferença. Inclusive foi um dos temas da minha pós-graduação, a parte de acessibilidade na web, e nós ainda somos muito, muito carentes de investimento, tanto de tecnologia quanto
de profissionais que se proponham a trabalhar a questão da acessibilidade na web. E nós, como produtores de conteúdo digital, temos a possibilidade de, dentro dos recursos disponíveis, fazer isso acontecer também. Então, pensem nisso, não só em questão de resultado, apesar de que sim, traz resultados, mas pensem nisso também de alcançar mais pessoas que também possam ser relevantes para o seu público, né? Enfim, gente, SEO para as redes sociais. É mais assim um guiazinho, né? É óbvio que há muito mais a se fazer por trás disso. Se você vai utilizar títulos longos ou não, por exemplo, no YouTube, no IGTV, quantas hashtags, se eu vou jogar as hashtags para os comentários ou deixo na legenda, se no Twitter é legal fazer thread ou moments, enfim, existe uma infinidade de outras questões. E eu gostaria de saber quais são as suas dúvidas sobre esse assunto, que eu dei uma introduzida rápida sobre como escrever melhor para a internet e para as redes sociais, né? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, me procure, que eu vou ter muita satisfação em poder te ajudar, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, passe adiante, se inscreva no canal, ou curta o perfil, siga o perfil, enfim, eu não sei exatamente onde você estiver, mas se você estiver no YouTube, tem os linkzinhos das redes sociais. Se você estiver no Facebook e no Instagram, também tem o link das outras redes sociais e do YouTube. Vai ser muito bom a gente poder conversar em vários canais, tá bom? Até uma próxima!